Primeiro, boa noite para todo mundo. Muito obrigado pelo convite. Valdir já tinha me chamado há um tempinho e muito feliz de ver esse espaço. Acho que Campina precisava disso, né? De um espaço desse, vida longa, Casa Paisá. Minha relação com a escrita, olha, é uma pergunta muito boa e muito difícil, né? Minha relação com a escrita, tem muita coisa para dizer. Vem desde novo, assim, né? Parece aqueles papos, né? Desde menino eu escrevo. Mas desde menino mesmo eu tenho uma relação com a escrita, primeiro através dos quadrinhos. Eu começava a fazer quadrinhos desde menino mesmo, fazer os quadrinhos manuais, uma coisa meio faça você mesmo. E descobri que eu tinha muito preguiça de desenhar. Eu não gostava de desenhar, eu gostava de contar histórias. Então acabou que eu abandonei o desenho e fui para a linguagem, né, das palavras ali, pensando ser mais fácil, mas descobri que a linguagem da literatura é tão difícil quanto a dos quadrinhos também, né? Um autor pode ficar um mês numa mesma página, né, empacado, então eu troquei uma dificuldade por outra. Mas veio primeiro numa necessidade de querer contar alguma coisa, assim. Eu sempre até falo para as pessoas, quando alguém pede dica ou algo do tipo de escrita, eu falo, velho, primeiro saiba bem o que você quer dizer, assim. É o como, né? A literatura para mim é mais cômodo que o que dizer, né? O que dizer, todo mundo tem o que dizer, mas a literatura é o como. Como você vai dizer isso? Com que linguagem, com que palavra, com que forma que você vai dizer que está contando uma história de amor, por exemplo, que é a coisa que desde Shakespeare já existe, mas até hoje se conta história de amor, né? Então, como você vai contar essa história? Então, primeiro eu tinha o quê, quando eu era mais novo, eu sabia o que eu queria dizer, que acho que desde os 15 anos, mais ou menos, que eu mais ou menos decidi que queria seguir na literatura, eu sabia o que eu queria dizer. Sempre foi uma proposta muito raivosa de literatura, né? O Marcelino Freire, que fala que escreve com ódio, né? Tem uma coisa assim, eu tenho um pouco disso, assim, eu tenho uma pulsão muito raivosa na literatura, de alguma forma. Por isso que acaba que meus textos acabam saindo muito transgressores, muito violentos, mas por causa dessa pulsão que eu tenho, né? A literatura para mim é como um ringue, de alguma forma, que eu estou colocando todos os meus pesadelos e demônios lá dentro para se degladiar. Então eu tinha o que dizer, mas com o tempo que eu fui aprendendo com esse como. Então talvez a relação com a escrita veio com as leituras que eu fui tendo da adolescência. Comecei a ler, sei lá, autores americanos que me influenciaram muito, do século XIX. Eu tenho um imaginário tenho um amor muito grande por esses escritores, assim, sabe? Obras como Frankenstein, por exemplo, eu amo, assim, Drácula e tal. Assim, formou muito minha adolescência esses livros. Eu era meio emo, gótico, então fui indo por esse caminho, assim. Mas foi a partir daí. Então, quando eu sabia o que dizer e até hoje meio que essa busca de buscar o como dizer isso que eu quero dizer. Então, minha relação com a escrita parte dessa coisa de estar nesse limite entre o que eu vou dizer e como eu vou dizer isso, sabe? E essa pulsão meio que de morte, de alguma forma, transgressora, de jogar no papel toda essa minha emoção, digamos, algo assim. Eu fico muito atrás com algumas regras assim que são impostas, sabe? Tipo, todo grande escritor tem que ser um grande leitor. Eu desconfio muito dessas regras, assim, porque eu acho que a literatura ela passa por tantos caminhos que é difícil você definir um. Eu posso te dar muitos exemplos, por exemplo, de autores talvez que não são grandes leitores, mas foram escritores, bons escritores, né? Tudo depende também da proposta do escritor. No meu caso, eu precisava ser leitor, porque o tipo de livro que eu queria fazer, eu precisava ter uma carga de leitura para aquilo. Eu quero ser um escritor que possa passar por outros gêneros também. Eu quero escrever, não sei, eu escrevo roteiro, cinema também, conto, romance. Então, eu precisava ter uma leitura para chegar nesse nível de outros tipos de gênero. Mas tem escritores que escrevem talvez um livro, que é o livro máximo da vida dele, é um livro total, que ele jogou tudo aquilo ali da vida dele dentro daquele livro e talvez nem aquele livro nem partir de outras leituras, partir de uma coisa que a gente nem teria como explicar aqui, talvez. É mais processo do que resultado, essa obra, né? Mas, no meu caso, eu parto das leituras, assim, as leituras foram fundamentais. Então, começou muito realmente com esse imaginário do gótico, eu lia muito esses livros, Júlio Verne, li tudo de Júlio Verne, assim, sabe, essas coisas de livros de aventura, coleção Vagalume, não sei se vocês conhecem, né? A coleção Vagalume é ótima, né? Borboleta Átila, esses livros e tal. E depois fui indo para outros caminhos, né? O Chuck Palahniuk, que me influenciou muito, que é o autor de Espelho da Lupa. Quando eu li um livro dele chamado Cantiga de Niná, que é excelente esse livro, eu falei, putz, é possível fazer isso com a literatura? Eu não sabia, né? Eu estava até falando ali com o Bruno aqui agora, essa questão de como no colégio, acho que hoje até melhorou um pouco mais, mas como no colégio se coloca uma literatura que é muito arcaica e que você não consegue se identificar com o teu meio de alguma forma. Hoje, por exemplo, eu adoro Machado de Assis, mas na época eu não gostava, o Clarice Lispector. Então esses autores chegavam até mim como figuras muito estranhas, assim.
Nunca na minha vida eu imaginei que eu ia falar, não, eu escrevo, sou escritor e tal. Nunca, porque eram figuras muito estranhas mesmo. Eu li aquilo, até tirava notas boas em literatura, no colégio e tal. Tipo, matemática eu reprovei 2 vezes. Literatura eu até era bom, mas era tudo muito estranho para mim, eram corpos estranhos. Então, quando eu comecei a ler por fora quadrinhos, aí veio Chuck Palahniuk, por exemplo, veio mais pra frente uma autora hoje que eu gosto muito, Ana Paula Maia, eu gosto muito, são escritores um pouco mais pop também, e com uma linguagem que tem mais a ver com o que eu faço, sabe? Mas isso não chega muito no colégio, assim, essas coisas não chegam. Então, geralmente a molecada pega livros que não fazem parte da realidade deles. E eu tive sorte de ter bons amigos na época que me passaram leituras extracolegiais, que foram as que fizeram com que eu desse um passo para querer ser escritor. Hilda Hilst, por exemplo, eu li e me encantou, assim, numa época que talvez que eu nem deveria estar lendo, porque é menor de idade. Mas achei ótimo. E eu acho que essas leituras proibidas são fundamentais para um adolescente também, sabe? Você lê aquilo que não é para ler, Rubem Fonseca, li esses caras todos, assim, entendeu? Esses mais transgressores. E me marcaram muito, sabe? Hemingway, eu amo Hemingway também hoje. Não me identifico mais tanto, talvez, na escrita, na linguagem dele, mas é um escritor que eu adoro ler. E acho que é por aí, Faulkner. Toda essa galerinha eu li muito na adolescência e fez com que eu tirasse um pouco o estigma do colégio, sabe? E fosse trilhando meu caminho depois. Eu gosto de falar que o dever do escritor, isso é uma palavra muito chata, o dever, né? O escritor não tem um dever, assim, eu não penso dessa forma. Exatamente como eu disse antes, que a literatura é uma coisa tão ampla que é difícil eu falar, mas eu vou falar por mim, né? Talvez quando eu falar o dever do escritor, algo assim, eu estou falando do meu dever, não o do amplo. Mas talvez seja escapar daquela leitura que o Google faz, sabe? Quando você vai pesquisar alguma coisa no Google, o Google te dá uma dica do que vai vir depois, né? O amor Aí ele coloca uma lista de coisas lá, lindo, fofo, forte como um leão, forte como um touro. Pronto, o dever do escritor é evitar essas símiles e metáforas batidas que estão ali, que o Google te dá uma cola, sabe? Aquilo do como contar, né? Forte como um touro, que é um lugar comum, entendeu? Não diz nada, assim. Por que não forte como uma couve-flor? Sei lá, uma coisa mais estranha, sabe? Que grude na cabeça de um leitor, assim. Hoje eu acho que o que eu busco é isso, essa coisa estranha, de alguma forma, que tem até um conceito dos formalistas russos, né? A questão do estranhamento, né? Que é como você contar uma coisa, descrever uma mesa, por exemplo, sem falar que é uma mesa normal, você fala de uma forma distinta isso, né? Acho que o escritor tem esse dever, digamos, eu pelo menos penso nesse dever de contar as coisas de uma forma diferente. Você dá um olhar diferente para as coisas, né? Com metáforas, símiles. Por isso que eu leio muito poesia também. Assim. Penso muito naquela frase do Baudelaire, seja poeta mesmo na prosa. Assim, hoje a leitura de poemas, de poesia como um todo, me ajuda muito como romancista, como escritor. Exatamente para criar imagens que não sejam mais do mesmo, sabe? Então, minha maior luta hoje é com a linguagem, nesse sentido de poder falar algo que o Google não vai me dizer, sabe? Não vai me dar uma cola. No mestrado que eu fiz um mestrado de escrita criativa em Buenos Aires, a diretora era uma poeta. Então, parece que todo o mestrado foi seguindo por essa linha da poesia mesmo, uma coisa muito aberta. Muitas das aulas que eu tinha era de escrita mais ligada a cinema, ligada a artes plásticas. Então, foi um mestrado que foge muito do comum de escrita criativa, que é uma coisa mais ligada à literatura, à escrita mesmo, bem mais ligada ao tipo de ensino dos americanos de escrita, que é uma escrita mais limpa, mais ligada ao realismo do século XIX, de Flaubert, aquela coisa da prosa limpa, sabe? A minha foi bem ao contrário disso, e para mim fez bem. Como eu sou um cara que gosta de ler muito poesia, gosto de figuras de linguagem, experimentar, então foi ótimo. Eles são meio quase rebeldes com essa coisa da prosa limpa, da prosa perfeita, e que você pode identificar ela em qual gênero é, assim. Essa minha diretora mesmo, ela era totalmente contra os gêneros, era impressionante. Ela fazia livros que eram antigêneros, assim, os livros dela você não conseguia identificar como um romance, ou como um livro de poemas, ou de contos. Ela colocava recortes nos livros, um montão de coisas exatamente para despistar cada vez mais o pobre de um livreiro que teria que colocar o livro em algum lugar, assim. Eu ia numa livraria, estava na seção de poesia. Geralmente se colocava na seção de poesia por ela já ser uma poeta. Mas eu já vi livro dela em seção de não ficção, por exemplo. E eu acho interessante isso, você fazer um livro em que você vai dar dor de cabeça para as pessoas saberem o que é aquilo. Mas o que eu faço, acho que dá para identificar bem. Assim, Glitter é um romance mesmo, né, bem... Muito do que eu faço é até bem pé no chão, são 3 narradores. O que tem mais de experimental aqui talvez sejam... que tem alguns poemas dentro dos livros. É um livro sobre o mundo da moda. Aí tem 20 modelos que vão se matar na frente de uma passarela, de uma plateia. Enquanto elas se matam, tem uma leitura de alguns poemas que elas escrevem, então eu coloco esses poemas no livro.
como eu não sou um poeta, eu coloquei a culpa nela, das poesias, então se os poemas forem ruins, a culpa são das meninas. Mas isso que é o bom, né? A gente pode terceirizar a culpa. Mas tem umas matérias jornalísticas falsas no livro também, é o mais próximo de experimento que tem nesse livro. No Febre de Enxofre, que eu não estou com ele aqui, ele até pedi mais para a editora, ele é um pouco mais experimental, tem imagens, fotografias, é um livro que meio que se autodestrói de alguma forma no final. E quase todos os meus livros eu levo muito tempo para escrever. O Glitter eu comecei acho que em 2012, aí terminei aqui, Febre de Enxofre foi por aí também, 2013, 2014. E o interessante do Febre de Enxofre mesmo foi que eu comecei o livro muito pé no chão e depois eu decidi chutar o balde. E eu gosto dessa ideia de você passar anos num trabalho e depois pisar em cima dele, sabe? Eu acho que há um grande valor nisso daí, assim. Quem lê o livro conseguiu entender o livro, eu gostei disso. Febre de Enxofre teve ótimas leituras, foi muito bem recebido. Mas é um risco de alguma forma, né? Porque o livro realmente no final ele dá não vou contar muito para quem for ler, mas ele meio que se dissolve, assim, é muito louco. É uma coisa que eu fiz muito desde a época do mestrado, foi organizar antologias e participar também de algumas, né? Essa daqui foi uma antologia que eu gostei muito de ter organizado. Organizei com um amigo meu chamado Wander Shirukaia, um escritor de Pernambuco, que é uma homenagem a Horácio Quiroga, que é um escritor uruguaio. Tem um livro dele chamado Contos de Amor, Loucura e Morte. Aí, ano passado, esse livro fez 100 anos de aniversário e eu e esse meu amigo decidimos organizar uma antologia homenageando esse livro, que é um grande livro. Esse livro do Horácio Quiroga é um dos meus favoritos de contos. E nós chamamos 15 autores para reescrever os 15 contos do livro. Então, cada autor escolheu um conto e reescreveu. E foi muito interessante, porque foram autores de todo lugar do Brasil e cada um com um tipo de linguagem diferente, uma proposta literária diferente. Então, se imagine um autor totalmente diferente fazendo uma releitura de um conto de um autor clássico, né? Então, o resultado foi muito criativo, a gente gostou bastante. E também é possível achar o livro no site da editora Moinhos, tem e-book também em todas as lojas virtuais. Esse daqui foi um que o Bruno Gaudêncio organizou, que é um escritor aqui da Paraíba, aqui de Campina Grande, né, inclusive, que é O Demônio de Cada Um. Também ele selecionou vários escritores paraibanos, nesse daqui não teve de outros lugares do Brasil, foi da Paraíba, para escrever sobre esse tema, O Demônio de Cada Um. Então cada autor ficou com essa. Eu escrevi um conto chamado A Pureza do Inimigo, que é sobre uma criança malvadinha, aquelas crianças das trevas. Meio precisamos falar com Kevin, né? Eu me inspirei um pouco nisso daí. Esse daqui foi uma antologia do Rio Grande do Sul, chamada Não Culpe o Narrador. É do pessoal de escrita criativa lá da PUC, do Rio Grande do Sul. Foi muito legal participar dessa antologia, foi na época da Copa do Mundo. Aí eles selecionaram vários autores, cada um ficou com um país, eu fiquei com a Colômbia. E escrevi um conto de um jogador de futebol colombiano que faz um pacto meio fáustico com uma espécie de demônio para conseguir ser um jogador famoso. Ele consegue ser famoso, a Colômbia consegue chegar na final da Copa do Mundo, mas aí na hora dele fazer o último gol, o demônio aparece para cobrar as contas do pacto. Aí ele vai ter que tomar umas decisões meio difíceis. Esse daqui são duas antologias, as primeiras acho que eu participei na minha vida, se eu não me engano, Zumbis e Sobrenatural. Eu ainda assinava como Bruno R.R. Santos aqui. Aí depois veio o George lá do Guerra dos Tronos e tomou meu nome. Mas aqui são bem fraquinhos, assim, mas foi muito interessante, né? Como um começo mesmo, foi legal participar. Ainda eu escrevia bem mais pegado com essa coisa do gênero de horror, sabe? Hoje essa coisa do terror acho que está mais diluído no que eu escrevo, não é uma coisa que eu faço mesmo. Enxofre foi um trabalho quase, não vou falar um trabalho de vida porque é um exagero total, né? Mas é um trabalho que levou muito tempo, assim, comeu muito meu juízo. Eu comecei realmente a escrever ele quase quando eu me mudei para Buenos Aires, eu comecei a ter a ideia dele. Então foram quase 4 anos, mais ou menos 5 anos, assim, pensando nesse romance, né? Ele é a história de um poeta que está se despedindo da namorada no aeroporto, ela está indo morar no Rio de Janeiro, ela é daqui de Campina Grande. O livro, na primeira parte dele, toda acontece aqui em Campina. E nessa despedida ele conhece um cara chamado Manuel de Paula, no aeroporto, que é um cara meio estranho, meio insólito. E esse cara faz um convite para ele, pede para ele escrever, para esse poeta, o protagonista se chama Yuri, é um poeta, escrever a biografia dele. Aí Yuri fica relutante, acha esquisito, do nada um cara chega, né? Ah, quero escrever a tua biografia. E ele nega. Mas aí a primeira parte do livro é esse cara o tempo inteiro em cima dele, insistindo, velho, você vai, escreva a minha biografia, eu moro em Buenos Aires, eu pago tua passagem, vai ser pago tudo, escrevo. Aí depois de muito andar por Campina Grande, sofrer, é um tipo de poeta que sofre, é um estereótipo, tira uma onda com isso.
Acaba que ele vai para Buenos Aires escrever a biografia desse Manuel de Paula. E aí só acontece tragédias, assim, o livro dá um giro total para um lado mais fantástico, meio absurdo também. E ele escreve a biografia desse cara, mas também perde totalmente o juízo, né? O livro foi lido de várias formas, assim, como uma metáfora de vampirismo, como metáfora da própria criação, uma história de amor, história de terror. E eu gosto dessa pluralidade de leituras e tento não impor a minha, assim, né? Eu gosto da ideia de ser um livro sobre criação literária como um todo, mas teve muitos tipos de leitura mesmo. E levou muito tempo, porque eu escrevi ele, digamos, por 2 anos, eu parei e desisti, acho que na metade do livro. Aí teve um trabalho no mestrado, acabou que eu apresentei o livro como esse trabalho, a professora gostou e me incentivou a continuar. Então por isso que eu digo, incentivem seus amigos a escreverem sempre, sabe, porque pode fazer toda a diferença. Eu não ia escrever mais o livro, de verdade, assim. Eu só usei ele porque como ele já estava meio que encaminhado, ia ser perfeito para o trabalho que ela pediu. Aí do nada ela chegou para mim e falou, você tem que fazer esse livro, tem que terminar e tem que ser o teu trabalho final do mestrado. Mesmo sendo em português. Você escreve ele em português, a defesa você faz em espanhol, mas faça esse livro, termine. E era uma professora que eu amava, respeitava muito, e foi por isso. Se não fosse por ela, eu acho que o livro não saía, porque eu empaquei nele, fiquei sem vontade de voltar. E esse incentivo foi decisivo para mim, para terminar o livro. Todos os livros, de alguma forma, dialogam entre si, né? Eu gosto muito de falar dessas plasticidades do mundo, assim, essas falsidades, né? Tanto o mundo da moda como o meio literário são muito parecidos. Muitos vivem de imagem também, de alguma forma. Também são muito falsos, assim. Como quase todos os meios, né? Quase todos os meios da nossa vida se vive de personas, de imagem, de máscaras, né? E Glitter veio disso, assim. Partiu... Eu tenho muitos encontros doidos na minha vida, assim. Sempre tem umas coisas muito inusitadas. Em 2011, eu trabalho com publicidade também. Eu fui fazer um VT pro Luísa Mota. Aí tinha uma menina que era a modelo que estava fazendo o VT. Acabou ficando amiga minha, assim. Mas não muito amiga, mas uma conhecida e tal, a gente falava, mas do nada ela começou a me convidar para correr com ela no açude. Foi bem inusitado esse convite, essas coisas bem inusitadas da vida. Ela aí, vamos correr no açude, vamos. Ela não estava dando em cima de mim nem nada, assim, realmente foi só na amizade. Aí eu fiquei correndo com ela, acho que por um período quase de 1 mês, assim, no açude. E ela era uma modelo que já tinha feito carreira internacional, sabe, e tal, tinha ido para os Estados Unidos. Ela começou a me contar muita coisa. As pessoas também tendem a me contar coisas sem eu pedir, muitas vezes, sem ter a vontade, eu acho. Aí foi falando intimidades assim dela, coisas que eu já sabia mais ou menos de outras pessoas falarem, mas quando a própria pessoa que já sofreu na pele algumas coisas conta, você sente mais, né? De abusos, assim, de pessoas que são totalmente vis nesse meio da moda, né? É um meio muito explorador de verdade. Aí eu fiquei muito chocado com isso, ficou na minha cabeça. Acabou que quando eu fui para Buenos Aires, que eu também escrevi em Buenos Aires Glitter, eu queria escrever sobre algum assunto, estava pensando em algo e acabou que veio esse tema, surgiu. Falei, por que não falar do mundo da moda, falar de como é carrasco, tudo isso, aí foi nascendo. Fiz muitas pesquisas, acho que de tudo que eu escrevi até hoje foi o que mais demandou pesquisa, muito mesmo, até porque eu não sou modelo, não sou do mundo da moda, então tive que estudar muito. E eu acho que deu certo, assim, espero que alguém que seja da moda leia o livro e concorde comigo, assim, acho que está tudo correto. Obviamente que eu vou muito para o caminho mais do absurdo, do exagero, né, já faz parte do que eu escrevo. Mas partiu disso, desse diálogo com ela e depois desse interesse em tentar meio que atacar um pouco algumas coisas do mundo contemporâneo, da moda. É um livro também com esses 3 narradores, né? São 2 modelos narrando e um empresário que organiza o evento, que como eu falei para vocês, é um evento em que essas modelos vão se matar na frente da plateia e elas meio que vão contando por que elas chegaram a um ponto de ter que se matar na frente dessa plateia, né? Para passar uma mensagem para todo mundo. Então, Glitter... A editora vai mandar mais livros para mim agora, acho que deve estar chegando até dia 15, dia 20, então pode comprar diretamente comigo ou na Livraria Nobel. A Nobel acho que ainda tem um exemplar lá, mas se não tiver, quando chegar para mim eu vou deixar mais lá. Então... E na internet. Hoje Glitter é possível encontrar nas livrarias digitais, em e-book também, todas as livrarias digitais a editora colocou, Google Play, Amazon. Então é de fácil acesso o livro. Essa antologia também você acha também nas livrarias digitais. Assim, esse ano estou me dedicando muito a cinema, né? Estou escrevendo roteiro também, então vai levar quase 1 ano de trabalho, assim, um trabalho que vai ter pesquisa, envolve aquele caso da barbárie de Queimadas, né? Então ele está roteirizando essa história, então vai levar muito tempo. Então estou muito dedicado a isso, mas eu tenho coisas já prontas, já que eu quero ver se eu trabalho esse ano de publicações, até ver se eu consigo outras formas de publicar, assim, que não sejam só através dessas editoras, né? Estou tentando outras formas. Tem um livro chamado Porco Súcio. Súcio é sujo em espanhol. E estou vendo se eu publico ele. É um livro sobre um
um cara que cai num ringue clandestino e vai ter que lutar pela própria vida, enquanto os ricões apostam nesses pobres e tal. Aquela ideia meio... São um bando de pobres tendo que se matar para o rico apostar, e eles lutam com uma máscara no rosto gigante de um animal. Aí esse cara que é o protagonista luta com uma máscara de porco, assim. Então é um livro que eu escrevi de luta, mas ao mesmo tempo bem... Acho que é uma das coisas mais absurdas que eu já escrevi, assim. Mas ele não é tão violento, mas que seja de luta, ele é mais, eu acho que... Ele é bem mais psicológico do que físico, assim como o Glitter, por exemplo. Glitter é uma violência mais física, né? Mas é um livro que eu gostei muito, assim, tenho muito cuidado com ele e eu acho que esse ano eu publico. Tem um livro de contos meu que está pronto, que talvez saia pela Escaleiras, que é a editora de João Pessoa. E eu estou escrevendo um livro novo também, mas esse livro novo, como eu já estou com esse roteiro, então eu estou naquela luta cruel de quero escrever, mas ao mesmo tempo eu sei que eu não posso, porque se eu for entrar no processo de escrita, vai comer muito meu tempo. Então eu estou meio que na pesquisa por enquanto. É um livro que vai falar também dos anos 90, então eu estou meio que pesquisando um pouco, bem devagarzinho, para ver no que vai dar. Mas eu acho que a escrita é a melhor coisa. Primeiro, como eu falei no começo, você saber o que você quer, porque eu acho que a literatura ela pode ser muito bondosa com você, mas muito cruel também. Então é meio que saber o que você quer da literatura, assim, o que você quer. Você quer um leitor, quer o mundo todo aos seus pés. Se você quer o mundo todo aos seus pés, se prepare para fazer milhares de concessões, né? Você tem que ter muitas concessões, assim. Eu já tive contato com uma agente literária grande e tal. Eu fui na Flip, eu participei de uma mesa com ela. E assim, é interessante, mas ao mesmo tempo você vai conversar com uma pessoa dessa, você chega num nível que é de... Você está fazendo nem tanta literatura, você está fazendo algo de negócio mesmo ali. Então você tem que saber, você quer chegar nesse ponto de fazer uma concessão naquilo que você acredita para conseguir mais público ou não, entendeu? Eu não quero muito, assim, eu sei mais ou menos até onde eu quero ir, sabe? Eu não quero ter que fazer uma coisa que não é o que eu acredito, por exemplo. Se algo meu, da forma que eu faço, der para vender muito, maravilha também, não vou reclamar de forma alguma, eu quero leitores, né? Mas não vou fazer tantas concessões naquilo que eu acredito, sabe? Gosto de falar, eu faço concessões enquanto pessoa física, CPF, vou para todo canto, mas no CNPJ, que é a literatura, eu não faço tantas assim. Então você tem que saber o que você quer, para não se magoar, sabe? Hoje, se eu for para um canto, dificilmente eu me magoo, assim, sabe? Digamos, não deu tanta gente, não foi tão... Eu sei mais ou menos o que eu quero e o caminho que a literatura que eu faço pode me permitir chegar. Eu vejo muita gente se frustrando com isso, às vezes. Eu queria tal coisa, mas... Sabe, o que você está fazendo não é o caminho para você conseguir isso, entendeu? Então, acho que você sabendo o que você quer já é um bom caminho. E outra é escrever sempre, né? Acho que você sempre escrevendo, sempre retomar aquilo que fez a tua paixão à escrita. Se eu tenho dúvida de onde eu estou, eu volto para o Bruno lá dos 15 anos, que estava lendo o Vampiro Lestat lá, doidão. Que maravilha. O que eu quero fazer é isso. Porque é ali que eu estou, né? É aquela paixão pela escrita que tem que me mover sempre. Não uma coisa de negócio, sabe? Eu acho que isso se perde muito fácil, assim. Então, se você sabe o que você quer e está escrevendo sempre, e não ter medo de errar também, não ter medo de escrever mal, sabe? Ou a pessoa só escreve bem se escreve mal, assim, não tem como escrever bem de primeira. Todo grande escritor escreve altas merdas também, entendeu? Não tem como, sei lá, Machado de Assis não escreveu um clássico de primeira, enfim, qualquer outro escritor aí não fez, né? Você tem que estar sempre numa coisa de rascunho sempre para chegar numa obra boa, né? Eu acho que a literatura se faz na revisão do que na primeira escrita mesmo. Eu acho que é isso. Muitas vezes também essa coisa da revisão, as pessoas não ficam muito com isso na cabeça, né? Que a gente tem que estar sempre batendo muito no texto, martelando ali até ele chegar no formato ideal de desistência, né? Que eu acho que o texto nunca está pronto, né? Você desiste dele. Eu tenho muitas coisas seguradas, né? Esse Porco Sucio mesmo que eu falei para vocês é um livro que já está segurado há muito tempo. Aí, no final do ano passado eu peguei nele, gostei um pouco mais, fui melhorando. Acho que tem que ter paciência também. Acho que a gente tem que saber equilibrar tanto a paciência quanto essa vontade de publicar. O autor tem que ter um pouco de sabedoria nisso e talvez os próprios amigos ajudem muito. Eu, por exemplo, tenho muitos amigos que são leitores betas, né, como a gente chama. São aqueles amigos que vão ler teu livro antes de chegar em qualquer lugar. Então esse Porco Sucio agora que eu falei para vocês já está na mão de 3 amigos meus, por exemplo. Eles vão ler e vão ser sinceros, descer o sarrafo mesmo. O que precisar ali, eles vão ser muito honestos comigo. Porque chega um ponto que eu mesmo não sei mais se o livro está bom ou não está. Porque eu já peguei tanto nele que eu perco totalmente o senso, assim. Então tem que estar na mão de outras pessoas. Então eu recomendo muito amigos, assim, nessa hora que você tem que encher o amigo, né, velho? Lê aí meu PDF que eu mandei aí e tal. Porque é ele que talvez vai dar essa luz, vai dizer uma coisa que você não viu de primeira, sabe? E através desses amigos, aí depois você usa o teu filtro de novo, aí você vai equilibrando. Fala, tá pronto ou não tá. Mas eu sempre digo, passe para algum amigo primeiro, manda alguém ler, que a leitura do autor se perde muito depois de um tempo.
Hoje eu acho que todo mundo pode publicar hoje. Hoje está muito fácil de publicar, né? De número de editoras que tem, existem milhares de editores independentes. Fora que nem precisa às vezes publicar hoje. Tem um movimento de slam mesmo aí das pessoas, dos poetas de rua, que eu acho que hoje na literatura é um dos que mais vem fazendo um serviço bacana, inclusive de público, né? Então, hoje a literatura está para todo mundo, sabe? A questão do mercado é complicado, até falando de questões de crise, de livrarias que a gente vive, né? Que eu não acho que a crise é bem nas livrarias, né? Nessas mega stores, né? Essas livrarias colossais que é mais shopping do que livraria, né? Aí vai quebrar mesmo, não tem como não quebrar. Que nem aquela de Recife, que quebrou a Livraria Cultura. Uma livraria daquele tamanho que não dialogava com a própria cultura da cidade. Não tem como sobreviver uma livraria dessa, não tem. Então é normal que se quebre. Você vê a Livraria Travessa, por exemplo, que é uma livraria que dialoga com autores, faz clube de leituras, já está abrindo uma em Portugal, vai abrir outra no Rio, então não é crise em livraria, é crise no que as livrarias se tornaram, né? Esse shopping gigantesco que, por sinal, vende livro, né? Então não tem como sobreviver, assim. No geral, eu acho que é um momento bom para a literatura, acho bacana, acho válido. Existe sim uma lógica de publicações no mercado. Um amigo meu que publica numa editora grande falou: Bruno, o esquema é o seguinte, mostra que você tem bala na agulha, você tem que publicar muito. Se você publica muito, uma editora grande vê, por exemplo, e fala: esse menino publica muito, a gente tem interesse. Isso foi a dica que ele deu. Quase todos os autores que eu vejo que começam de independente, você vai para uma grande, segue um pouco esse caminho, realmente. Para chegar numa grande, ela precisa ver que você tem material, assim, não é uma coisa de primeira, né? Eu não sigo tanto, assim, eu tento ir publicando no meu tempo, sabe? Por consequência, eu tenho muita coisa escrita, porque eu passei muitos anos da vida escrevendo muita coisa. Então, esse ano agora, por exemplo, eu estou organizando muitas dessas coisas que eu já escrevi. Então, talvez eu publique muito. Mas eu tento ir no natural, assim. Se eu ver que não está no tempo, eu seguro, sabe? A Sexus nasceu em 2012, eu acho, se eu não me engano. Foi uma revista digital, não sei se alguém chegou a conhecer, a ver. E ainda tem página no Facebook da Sexus, ela é uma revista que sempre sai em PDF. E era revista de literatura erótica, pornográfica. E fiquei muito feliz com a edição dela. A gente chegou a publicar Glauco Matoso, Clara Verbuck, Marcelo Mirizola, foi uma galera muito boa. Eu acho que a revista ainda tinha muita vida longa, mas acabou que dá muito trabalho editar. Por mais que seja uma revista digital, mas você ir atrás de autores, fazer toda essa seleção dá muito trabalho. Eu fiquei muito sem tempo numa época e acabou que ela meio que deu uma parada a revista. Eu ainda gosto de dizer que ela está viva ainda, mas ela parou. Talvez eu ainda faça uma edição anual com a revista, não sei. Mas para quem tem interesse, tem como achar no Facebook, Revista Sexus. O site é sexusrevista.wordpress.com. Era .com, mas eu parei de pagar, porque a revista morreu, eu falei, não vou ficar gastando dinheiro, né? Mas é possível baixar as 8 edições. São 8 edições da revista. E para quem gosta de literatura erótica, pornográfica, acho que é muito bacana, assim, tem muitos textos legais. E foi bom. Enquanto durou, pelo menos, foi bacana.